Estamos de volta. Hoje conversando com Flávio Gonzalez, supervisor do Serviço de Inclusão Profissional da APAE de São Paulo. Embora você seja supervisor de serviço de inclusão, nós no primeiro bloco estávamos falando daquela questão do atendimento geral da APAE, que eu até falei 360 graus, muito legal esse trabalho. Atende desde a parte de prevenção até a velhice da pessoa com deficiência. Eu vou fazer outra pergunta, mas eu queria saber o seguinte: hoje as pessoas com idade lá, você falou da velhice, elas ficam internas ou é só atendimento? Nós temos uma grade de atendimentos, né? Elas frequentam a APAE de São Paulo. Mas não tem mais internato? Não, internato não tem mais. Tá não. Bom. Nós hoje trabalhamos numa perspectiva da desinstitucionalização das pessoas. Sim, né? As pessoas têm que viver com a família. Exatamente, é isso aí. Tem que viver em comunidade. Perfeito. O teste do pezinho tem que ser feito no recém-nascido? Sim, idealmente, né, que seja a lei, além de a lei estabelecer isso, o ideal é que seja feito no recém-nascido, porque quanto mais precocemente você identificar as patologias ou possibilidades de patologias, mais cedo você pode entrar com alguma intervenção e minimizar quaisquer dificuldades que a pessoa venha a ter ao longo da vida. Você pode fazer o teste com outras faixas etárias? Pode, mas muitas vezes você já vai ter uma situação consolidada ali que você já vai ter que lidar com o prejuízo. E na verdade, se você faz logo ali no nascimento, né, no momento do nascimento, você tem a possibilidade de já começar um trabalho. Né? Tá, quando a gente fala, ele deteta mais de 50 tipos de doenças que poderão acontecer. Perfeito. Essas doenças, elas têm remédios, são tratáveis, pode ser evitada ou simplesmente pode ser acompanhada? Algumas podem ser evitadas, né? Nós falamos aí da Divina Dieta, né? A questão da fenilcetonúria. Se a criança não consumir determinados alimentos, ela não vai ter a deficiência intelectual. Então a ideia realmente é trabalhar na ideia da prevenção. Agora, você tem condições, né? A criança nasceu com uma síndrome, nós vamos reverter uma síndrome? Não vamos. Porém, é possível você minimizar os prejuízos que essa síndrome pode trazer, começando um trabalho imediatamente. Né? A ideia é essa. Né? Você fala Bom, o teste do pezinho, só para concluir, recém-nascido é melhor, mas ele pode ser feito alguns meses depois? Pode ser feito posteriormente. Posteriormente. Agora, lembrando... Quanto mais tarde, pior. Sim. Como tudo na vida. Sim. E lembrando que a lei, né, ela exige esse teste logo no nascimento, ali na maternidade, porém ela cobre apenas um número limitado de patologia. Nós trabalhamos para sensibilizar inclusive o poder público, né, aproveitando que estamos na TV Câmara, né, para que o poder público possa disponibilizar esse teste expandido, ampliado, para a comunidade em geral, porque hoje quem acaba podendo fazer são pessoas que têm plano de saúde, etc e tal, porque é um teste que ele demanda insumos importados, enfim, ele precisa realmente a gente precisa ter subsídios para poder oferecer para a população. Então a lei hoje, ela determina até 6 patologias, o governo subsidia isso, então nós temos que trabalhar para ampliar isso, para que a gente possa universalizar essa possibilidade de detectar as doenças precocemente. Ô Flávio, você sabe que eu sempre disse que esse negócio de prevenção, quanto mais cedo você agir, ela sempre vai melhorar a sua vida, sempre vai ter uma maneira mais fácil de você resolver ou lidar com ela. Sim. Isso vale para a vida também, sabe? Eu sempre disse para meus filhos, se você tiver um problema na sua frente, você vê um problema, e aquele problema geralmente parece uma nuvem escura, né? Um buraco negro ali. Então entra nele. Perfeito. Entra nele, porque se você parar ou correr dele, ele cresce. Perfeito, exatamente. Toda vez que você tiver um problema, se você correr dele, ele vai crescer. Verdade. Mas isso é certeza. O mínimo que pode acontecer, ele continuar do mesmo tamanho. Sim, mas diminuir ou desaparecer, ele não vai. Verdade. Então, entre no problema. Mergulha na nuvem negra lá e resolve, porque você vai ver que o problema era bem menor. Sim, perfeito, exatamente. Então, isso vale para a vida. Vale para o tempo de escola, para o tempo de namoro, para o tempo de casamento, na empresa, e aí vai por diante. Exatamente. Há alguns anos atrás,
um cineasta, o Evaldo Mocarzel, que é pai de uma criança com síndrome de Down, ele fez um documentário, né, que se chama Do Luto à Luta, né? Sim. Então, né, você deve lembrar, isso na época teve uma grande repercussão. E eu acho que é isso, né? Muitas vezes você identifica uma condição, você tem aquele momento de luto, né? Porque, enfim, ninguém quer passar por determinados desafios. É um direito, mas não pode ser eterno. Exatamente, porque você tem que partir para a luta, né? Eu acho que uma lição, né, que a gente colhe no dia a dia da APAE de São Paulo é que é sempre possível você ter uma qualidade de vida, você ter uma vida feliz, né? Você só não pode ficar de braços cruzados, né? Então, acho que está muito bem colocado aí o seu conselho para os seus filhos. Acho que a gente sempre fala, né? Por exemplo, na área de inclusão profissional, onde eu atuo muito fortemente, aí a minha área lá de inclusão na APAE, né? A gente sempre fala, a inclusão, ela não acontece por acaso, ela não acontece espontaneamente. Ela é fruto de uma ação direcionada, né? Às vezes uma ação muito simples, mas que se ninguém fizer, a inclusão não vai acontecer. Fora o teste do pezinho, quais são as outras maneiras de prevenir uma deficiência intelectual? Bom, você sabe, Roberto, que a deficiência intelectual, como boa parte das deficiências, né, a gente pode dividir ela em três grupos de causas, né? Historicamente a gente divide, né, em causas pré-natais, né, causas perinatais, causas pós-natais. As causas pré-natais, você tem condições genéticas, enfim, que aí é um esforço da medicina por tentar cada vez mais reverter essas questões, né? Mas nós temos questões ambientais também, né? Às vezes coisas muito simples, né? Por exemplo, aquele conselho que todo médico dá, né? A mãe não pode ser tabagista, tem que cuidar da alimentação, né? Tem que fazer um acompanhamento pré-natal. Então, na verdade, essas coisas muito básicas, né? Que infelizmente num país como o nosso nem sempre é disponibilizado para toda a população, isso já é um fator de prevenção das deficiências, né? As causas perinatais, ou seja, aquelas que ocorrem durante o parto, né? As mais comuns, a anóxia, a hipóxia perinatal, ou seja, a falta de oxigenação na hora do parto, ela pode ser facilmente evitada por um acompanhamento gestacional, com ultrassom, que é algo que para boa parte da população é absolutamente natural, mas nós temos que pensar que ainda existem milhares de pessoas no Brasil que não têm acesso a isso, né? E aí você pode ter, por exemplo, um parto, às vezes feito por uma parteira numa região distante, com todo o respeito às parteiras, eu nasci né? no sítio com uma Sim. parteira, a perna quebrada. Sim, exatamente. Agora, às vezes, né, a falta da possibilidade, por exemplo, de você fazer uma cesariana, uma intervenção, isso pode gerar uma questão, né, um enforcamento com o cordão umbilical, por exemplo, que pode gerar uma deficiência. Ou seja, né? hoje, por mais moderno que seja toda a medicina mundial, a medicina brasileira está moderníssima, não dispensa em hipótese nenhuma os cuidados de pré-natal. A partir do momento que a mulher descobre que está grávida, ela tem que, não é opcional, ela deve, é obrigatório ir no médico, fazer o acompanhamento, procurar o melhor lugar onde ela se sinta à vontade, onde ela se sinta segura com os médicos para fazer o seu parto. Isso já evitaria muita coisa. Sim, sem dúvida. E nós temos aí as causas pós-natais, né? Quer dizer, uma criança que ela é negligenciada, uma criança que não é bem alimentada, ela pode desenvolver uma deficiência intelectual. Então, a gente percebe, né, isso no relatório mundial da deficiência, que é produzido aí pela Organização Mundial de Saúde, né, existe muito fortemente essa correlação entre pobreza e deficiência, muito embora a deficiência esteja em todas as classes sociais. Sim. Mas quanto maior a pobreza, quanto mais precários os serviços oferecidos à população, maior a incidência de deficiência. Exatamente por falta dos cuidados. Exatamente. Ô Flávio, agora vamos falar sobre o seu trabalho. Nós falamos tudo menos o seu trabalho. Como que funciona o serviço de inclusão profissional? Bom, nós trabalhamos hoje com a metodologia que é utilizada no mundo inteiro, que é a metodologia do emprego apoiado, né? O termo em inglês, né? Eu sempre gosto de colocar os termos internacionais, porque às vezes a população vai procurar no Google, né? Hoje todo mundo tem acesso ao Google. O termo em inglês
supported employment, ou o termo em espanhol, empleo com apoio, né? Você vai achar um vastíssimo material. Com licença, né? Momento de cultura. Né? Você vai achar um vastíssimo material, porque se você colocar emprego apoiado, vai aparecer só algumas ações no Brasil, que são poucas ainda, e algumas ações em Portugal. Né? Mas essa metodologia é usada no mundo inteiro. Nós tivemos em 2015 o Congresso da União Europeia de Emprego Apoiado. Né? E essa metodologia ela tem algumas premissas. Né? Ela inverte a lógica. Em vez de você qualificar para incluir, ela faz o contrário, é incluir para qualificar. E ela trabalha também com o conceito de presunção de empregabilidade, ou seja, presumir que toda pessoa é empregável desde que você ofereça os apoios que ela precisa. Então, nosso trabalho é um processo que vai desde uma intervenção dentro da empresa, previamente, através de análise de postos de trabalho, palestras, a indicação da pessoa e depois o principal, um acompanhamento pós-colocação durante um ano. Porque nós entendemos que a inclusão profissional, muitas vezes, por que ela não acontece de uma forma adequada, apesar que temos hoje a lei de cotas, etc. e tal? Porque as empresas, mesmo as instituições, acham que no momento em que a pessoa foi contratada, ela está incluída. Quando, na verdade... Não é verdade. É no momento da contratação que começa o processo da inclusão. É como você tirar a carta de motorista. Exatamente. Aí você pega a carta, aí você vai aprender a dirigir. Exatamente. Então, nós estamos no dia a dia visitando cada jovem incluído. Ano passado incluímos 417 pessoas. Acompanhamento. Estamos visitando, temos um corpo técnico que fica praticamente o tempo todo na rua, circulando, visitando as pessoas, falando com gestores. Porque nós entendemos hoje, Roberto, desculpa esticar um pouco, mas nós entendemos hoje que é um modelo social da deficiência. A deficiência ela está em interação com as barreiras. E se você diminui as barreiras, você diminui também as sequelas de uma deficiência. Ok. Flávio, infelizmente o nosso tempo acabou. Ok, Roberto. Eu queria que você deixasse contatos para alguma pessoa que queira conhecer a APAE, ajudar a APAE, ser profissional da APAE, Perfeito. ser voluntário da APAE, ou fazer doação para a APAE, ou colocar o filho na APAE, qualquer coisa, dá os seus endereços. Isso. Bom, primeiro agradecer, Roberto, por possibilidade de estar aqui de novo na TV Câmara. A APAE tem sempre sido prestigiada por vocês e a gente agradece muito isso, né? Para aquela pessoa que quiser entrar em contato com a APAE de São Paulo, né, nós estamos no telefone 5011, né, 5080 7000, né? E aí a pessoa vai chegar ali na nossa central de atendimento, ela vai direcionar de acordo com a necessidade de redes sociais todas? Sim, redes sociais todas, estamos lá no Facebook, LinkedIn, temos todas essas ações aí, mas o nosso canal principal pode contar 5080 7000. A APAE de São Paulo está de portas abertas para todas as pessoas. Obrigado, Flávio. Obrigado à APAE pelo trabalho deles. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.